Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma iniciativa do Novo, que deu uma vazada na internet aí sobre uma possível chapa Tarcísio Zema em 2026. É uma chapa que eu gostaria, gosto de todos os dois, gosto do Tarcísio, gosto do Zema, acho o Zema um administrador excelente, uma pessoa que teria uma capacidade muito boa para administrar o Brasil, mas infelizmente não tem a projeção nacional que seria necessária para ser o candidato da direita. O Tarcísio tem essa coisa. Agora, um ponto importante é: acho um erro adiantar esse tipo de coisa aqui, tá? Esse tipo de movimentação que o Novo está fazendo costuma queimar tanto o Tarcísio quanto o Zema. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por esquerdista transcomunista libertário, Luiz Brioco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Novo está projetando a chapa Tarcísio Zema para 2026 e lançando Salles em São Paulo. O deputado, o Ricardo Salles, diz que o candidato é Bolsonaro, mas defende uma composição entre governadores se o ex-presidente não reverter a inelegibilidade, né? E eu concordo com ele nesse ponto, mas é lógico que quando o Novo, um partido, fala isso com a imprensa, evidentemente que isso vai dar uma magnitude grande, vai dar uma expressão grande, e isso pode pegar mal. Lembra, a gente tem que apoiar Bolsonaro nesse momento. É um erro danado lançar esse negócio agora, né? É atropelar o carro na frente dos bois. Por quê? Porque se Bolsonaro ficar como, deixar de ser alternativa da direita, aí que ele tá ferrado mesmo, aí que o Alexandre de Moraes vai com tudo para cima dele. É isso que eles sempre quiseram. Tudo que o STF tem feito, como eu falei para vocês, desde o primeiro momento, o objetivo desse pessoal é destruir Bolsonaro para dar espaço para a direita limpinha, né? Ah, mas então quer dizer que você está dizendo que o Tarcísio e o Zema são direita limpinha? Não, não estou dizendo isso. Eu tenho certeza que o Tarcísio é uma figura importante e é bolsonarista mesmo, não tenho dúvida nenhuma disso. O Zema também apoia o Bolsonaro, eu tenho certeza disso. A questão toda é que, na visão do Alexandre de Moraes, pelo menos eles tiraram o Bolsonaro. Já é uma vitória desse pessoal. É o que eu falo para vocês, esse tempo todo, toda essa movimentação que você está vendo, tudo que eles estão fazendo tem um objetivo único, que é tirar Bolsonaro do poder. Não é fazer ele não tá na presidência, ele já não está na presidência, ele já não é mais presidente. É fazer com que o povo deixe de gostar de Bolsonaro. E uma maneira de se fazer isso é justamente ter uma alternativa aceitável ao Bolsonaro, né? Então isso é um problema, isso é uma vitória para o Alexandre de Moraes, e é por isso que o Bolsonaro insiste tanto que o candidato dele em 2026 é ele próprio, é o Bolsonaro. E eu concordo plenamente, é isso aí. Se chegar lá em cima da hora e for realmente não tiver condição, aí vai se ver outra coisa. Mas a decisão vai inclusive caber ao Bolsonaro em si. Fica o pessoal fazendo essas ligações aqui. De novo, não é o Tarcísio que está falando isso, tá? Quem está falando isso é o pessoal do Novo, é o Salles que está falando isso daqui, sobre uma possível ligação do Tarcísio com o Zema e coisa e tal. É o Salles que está levantando essa parada. Até porque aí ele seria lançado como candidato a governador em São Paulo, né? De novo, eu gosto do Ricardo Salles, acho que ele seria um bom governador de São Paulo, mas eu não sei se ele tem voto para ganhar o governo de São Paulo. De qualquer forma, o grande erro que eu acho que está acontecendo aqui no Novo é justamente de apressarem esse tipo de coisa. Isso não deve ser tratado, tá? Bom, no ato lá a favor do Bolsonaro na praia de Copacabana, o pessoal fez uma pesquisa sobre quem as pessoas preferiam para substituir Bolsonaro. E de forma não surpreendente, ganhou o Tarcísio com muita folga, tá? O Tarcísio de Freitas, 42%, a Michele Bolsonaro, 21%. Eu, particularmente, acho a Michele Bolsonaro melhor ainda do que o Tarcísio, mas eu também gosto do Tarcísio, não tem problema com nenhum dos dois. Eduardo Bolsonaro com 16%, e depois o Flávio, o Zema, o resto aqui teve pouca chance, né? Então repara que entre o pessoal que segue o Bolsonaro, de fato, o Tarcísio é quem tem mais chance. De novo, eu não vejo problema nenhum, eu gosto do Tarcísio, acho que ele seguiria a linha do Bolsonaro, talvez fosse até mais duro que o Bolsonaro. Talvez o STF até se arrependa de trocar o Tarcísio, o Bolsonaro pelo Tarcísio. Mas sem dúvida alguma, falar sobre o Tarcísio agora é prejudicar o Bolsonaro, né? Aqui, ó, Tarcísio e Nunes ampliam a aprovação na capital paulista, aponta a pesquisa. O pessoal da esquerda está preocupado com isso, porque está vendo que o Tarcísio está crescendo lá em São Paulo, tem a preferência do povo lá
lá em São Paulo, então é um candidato viável para o Brasil. E aí já começaram a jogar a coisa da traição, né? Já estão falando aqui, essa opinião do Estadão aqui, o cara já fala aqui sobre que não, que é uma traição, que o Tarcísio tá doido para trair Bolsonaro, mas tem que fingir que tá do lado do Bolsonaro e não sei o que lá. Qual que é o objetivo dessa coluna aqui? É justamente jogar essa isca pro bolsonarismo, pro pessoal considerar o Tarcísio um traidor do Bolsonaro. Em momento algum, Tarcísio traiu o Bolsonaro ou fez qualquer coisa nesse sentido, continua sendo Bolsonaro o candidato em 2026, e se acontecer do Bolsonaro não puder concorrer em 2026 por qualquer motivo que seja, vai ser ele que vai escolher quem vai ser o candidato do PL em 2026, quem vai ser o candidato da direita em 2026. E é isso que vai acontecer, né? Pode ser o Tarcísio, pode até ser a chapa Tarcísio-Zema, se for, ótimo, mas só quem vai decidir isso vai ser o próprio Bolsonaro lá em 2026. E por que é arriscado você ter essa coisa antes? Além de você criar anticorpos entre os bolsonaristas com possível traição, você tem um outro problema, que é o seguinte: já tá o pessoal aqui, o Boulos recorreu da decisão que absolveu Nunes e Tarcísio da fala do PCC. Aqui, ó, isso foi agora, 18 de março. Ele está querendo que o STF torne o Tarcísio inelegível. Entenderam o problema? É o que eu falo para vocês. Todo esse processo do STF está sendo para matar o bolsonarismo. Se você começa a colocar o Tarcísio em evidência agora, seja como amigo do Bolsonaro, seja como traidor do Bolsonaro, você ferra o Tarcísio de qualquer jeito. Você ferra ele se ele for associado como amigo do Bolsonaro, porque o pessoal do STF vai, opa, pera aí, esse é amigo do Bolsonaro, a nossa luta para tirar poder do Bolsonaro, temos que tirar poder do Tarcísio também, né? Lembra, essa é a história, o Bolsonaro ganhou em 2018, esse pessoal estava tranquilo, porque achava, ah não, ele ganhou, mas não vai conseguir governar. Aí quando ele conseguiu governar, o pessoal ficou apavorado, né? E quando ele conseguiu, chegou a pandemia, eles viram que o Bolsonaro não ia cair, aí que eles apavoraram, que fizeram o esquema todo de tirar o Lula da cadeia, de descondenar o Lula que estava condenado, porque só o Lula tirava Bolsonaro da presidência. Aí fizeram tudo que eles estão fazendo, toda essa maracutaia que o STF está fazendo, tem um objetivo único, que é tirar poder do Bolsonaro. Tirar como? Fazer com que você deixe de gostar do Bolsonaro. É isso que eles querem. Não é outra coisa, não tem nenhuma outra coisa. Inclusive, botar o Tarcísio como alternativa pode fazer parte desse tipo de movimentação. Mas se no final das contas o Tarcísio estiver do lado do Bolsonaro mesmo, e eu acredito que estará, o que eles vão recorrer é isso daqui, ó. Tentar tornar o Tarcísio inelegível também. É a solução Venezuela. Eu não descarto isso para 2026. Solução Venezuela, que é você justamente ter qualquer pessoa que tenha voto inelegível contra o Lula. Aí o Lula ganha, pô. Se todo mundo tiver que tem voto for inelegível, não adianta. Essa ideia de que, ah não, se botar todos os bolsonaristas inelegíveis, aí o Sérgio Moro vai brilhar, aí vai brilhar alguém da direita limpinha. Não vai, meu amigo. Esse pessoal não tem voto. Esquece esse tipo de coisa. Quem tem voto é o Bolsonaro. No final das contas, não tem esse negócio de escolher para onde é que vai o voto. A população, ela escolhe por empatia, por ligação. Bolsonaro conseguiu isso, ele já tem esse patrimônio eleitoral enorme. Não é fácil mudar esse tipo de coisa. O STF está batalhando muito nisso daí. Não ajudem o STF nessa tarefa. Então, de novo, gosto, adoraria uma chapa Tarcísio-Zema? Sim, mas o candidato em 2026 é Bolsonaro, sem sombra de dúvida. Com todos os defeitos, tá? Eu também não gosto 100% do Bolsonaro, já falei várias vezes que tem várias coisas do Bolsonaro que eu não gosto, tem 3 pontos principais que eu brigo com o Bolsonaro, que eu sou contrário ao que ele fala. Primeiro, a questão dos militares em 64, que foi um golpe de merda, meu militar só fez merda em 64. Depois, a questão das urnas eletrônicas que ele bate, isso é uma estratégia terrível, uma estratégia que não tem justificativa nenhuma, que não tem lógica nenhuma no final das contas. E terceiro, a questão da Ucrânia. Né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso, o Bolsonaro tem errado seguidamente nisso daí, mas ainda assim, com todos esses defeitos, Bolsonaro é o melhor candidato da direita em 2026, ninguém tem questionamento sobre isso.